Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. É uma honra recebê-los. Estamos aqui no meio da São Paulo Bitcoin Week, fazendo o lançamento oficial da Orange BTC, que é o primeiro evento institucional para falar de Bitcoin na história do país. Então a gente está muito honrado de estar aqui. Muito obrigado aos nossos investidores, aos nossos parceiros. Teve gente que veio do mundo inteiro para prestigiar essa semana e prestigiar o nosso evento. E é o lançamento oficial. Vamos falar um pouco sobre a Orange e vamos contar o que a gente pretende fazer como companhia. Estamos bem no começo da nossa história, mas para entender o que a gente vai fazer, entender o nosso propósito, é importante entender como pensamos como companhia. Ao nosso ver, o futuro é Bitcoin. É uma nova tecnologia que traz liberdade financeira para as pessoas ao redor do mundo. É um movimento que, como a gente vai explicar um pouco mais nessa palestra e ao redor do dia, está ganhando uma escala global. Para quem acompanha essa indústria há bastante tempo, ver um evento na Faria Lima com mais de 350 pessoas para falar sobre essa inovação é realmente marcante. E a empresa vem para liderar esse movimento. Então a gente acredita que o Bitcoin é o futuro e a gente vem construir esse futuro. E para entender como pensamos, precisamos entender um pouco mais sobre Bitcoin. Então eu sei que tem gente que é extremamente especialista no assunto, uma das maiores nomes dessa indústria estão aqui hoje conosco, mas tem gente que está começando sua jornada, que não conhece Bitcoin a fundo, então a gente vai fazer uma pequena apresentação sobre o que é o Bitcoin. O Bitcoin é essencialmente uma disrupção tecnológica. E não sou eu que estou falando, quem fala é o Bank of America, num paper que eles escreveram esse ano, que coloca o Bitcoin essencialmente no mesmo patamar que a prensa, que o celular e que a internet. São tecnologias que transformaram o mundo completamente. A gente está muito no começo dessa jornada. Poucas pessoas ainda entendem a fundo o que o Bitcoin vai fazer, mas é isso que a gente está falando, algo que vai revolucionar o mundo. E como? Ele revoluciona trazendo um conceito de escassez digital. É uma tecnologia que permite você transferir dinheiro, valor, de forma totalmente descentralizada, sem depender de nenhuma contraparte. Então pensa que no mundo que as moedas fiduciárias continuam a ser impressas sem controle algum e não existe limite, o Bitcoin traz um limite de 21 milhões e será um dos ativos mais escassos do mundo. Ou seja, é a melhor reserva de valor para qualquer pessoa ou companhia. Quando você pensa sobre as características fundamentais de uma reserva de valor, tem que ser durável, portátil, fungível, divisível, e o Bitcoin é superior na maioria dessas características. Contudo, ainda é muito jovem. Estamos falando de uma tecnologia que nasceu há basicamente 17 anos e que está começando a sua jornada para se tornar um dos maiores ativos do mundo. E por que ele é tão interessante? Porque é um capital puramente digital. Você não tem risco de diluição, liquidez, contraparte, inadimplência. Se você está tentando preservar os frutos do seu trabalho e a sua riqueza como companhia, não existe ativo melhor no mundo do que o Bitcoin. E qual que é o tamanho dessa oportunidade? Qual que é o tamanho do problema que o Bitcoin vai resolver? É gigantesco. Se você pensar quanto existe de riqueza ao redor do mundo, estamos falando de basicamente 1.000 trilhões de dólares. É uma quantidade imensa e dentro desse mar de riqueza, desse mar de ativos, o Bitcoin é um pedacinho. Estamos lá em cerca de 2 trilhões de dólares e é uma oportunidade e uma classe que vai com certeza chegar em algo como 20, 30, 40 trilhões de dólares nos próximos anos. E a grande preocupação das pessoas ao longo dessa jornada do Bitcoin é um dia os governos irão matar essa rede. Os governos não deixarão o Bitcoin se estabelecer como reserva de valor global. Não só é impossível fazer isso, mas o que nós estamos vendo é o oposto. Os governos ao redor do mundo estão começando a adotar o Bitcoin de diversas formas. Ou seja, principalmente nesse último ano, a gente viu nos Estados Unidos e em outros países do mundo uma série de novas leis e regulamentações favoráveis ao ativo. Os Estados Unidos está falando em criar uma reserva estratégica de Bitcoin, na verdade já estabeleceu, e até o Brasil está começando com essas ponderações. Ou seja, cada vez mais
os governos adotam o Bitcoin como uma tecnologia, uma reserva de valor para os seus balanços. E empresas também. Grandes empresas ao redor do mundo começaram a aceitar o Bitcoin como forma de pagamento ou estão lançando produtos e soluções em volta do Bitcoin. Acho que uma das mais marcantes, tem duas aqui. Uma é o JP Morgan, que por anos e anos e anos falou claramente que o Bitcoin jamais entraria dentro do banco, que não faria o menor sentido. O Jamie Dimon foi muito, muito aberto contra o ativo e, há basicamente uma semana e meia atrás, declararam que vão começar a oferecer soluções com o Bitcoin. Você pode tomar uma dívida com o JP Morgan e colocar o Bitcoin como garantia. E o outro é o BlackRock, a maior gestora do mundo, lançou um ETF de Bitcoin no comecinho de 2024, e esse gráfico é chocante. Literalmente, a maior gestora do mundo, no mercado de capitais mais desenvolvido do planeta, o produto mais bem sucedido da sua história é um produto relacionado ao Bitcoin. Chegou em basicamente 100 bilhões de dólares em gestão, em algo um pouco acima de um ano. Então mostra da adoção e mostra que grandes nomes ao redor do mundo estão adotando esse ativo e vemos governos, reguladores, empresas, todos começando a abrir suas portas para o Bitcoin. E a rede, que é o mais importante, nunca esteve tão forte. Para começar, a rede nunca esteve tão segura. Existe um zero-hash de poder computacional protegendo o Bitcoin. Ou seja, uma das redes mais fortes ao redor do planeta. O número de usuários, essa métrica não pode ser vista com total perfeição, porque esse é o número de endereços na rede, mas chegou em sua alta histórica com 1,4 bilhões de endereços na rede e o número de moedas que não se movimentam há mais de 2 anos também chegou na sua alta histórica aí, acima de 50%, ou seja, mais de metade de todas as moedas não se movimentam há mais de 2 anos. E, obviamente, essas são as métricas mais importantes para você entender um pouco sobre a rede e o que está acontecendo em termos de adoção global, mas o que mais se fala é o retorno. E eu acho que os números falam por si só. Em qualquer período de tempo longo que você analisa o Bitcoin, ele performou melhor do que a maioria das classes de ativo, porque, obviamente, a gente nasceu do zero ali em 2009, chegamos em 2 trilhões de dólares recentemente e temos ainda muito pela frente para se consagrar como uma das maiores reservas de valor do mundo. E é com essa convicção e é com essa estrela norte que nasceu a Orange BTC. Nascemos há basicamente 4 semanas, esse é o nosso primeiro mês de história, fomos listados oficialmente na B3 no comecinho de outubro, com a primeira empresa listada com as suas ações negociadas em bolsa da América Latina, que tem um único foco como companhia, que é impulsionar a adoção do Bitcoin no Brasil e na América Latina. E as pessoas perguntam, como é que faremos isso? Significa impulsionar a adoção do Bitcoin? Por que você tem que ser uma empresa listada? Quero entender um pouco o modelo como o qual trabalhamos. E a gente começa essa nossa jornada com 2 frentes de trabalho. Temos 2 pilares. Um é a nossa tesouraria, que é o que mais se fala, o que mais saiu na mídia, é a maior tesouraria de Bitcoin da América Latina. Temos aí mais de 3.700 Bitcoins no nosso balanço. Mas tem um outro lado muito importante na nossa companhia, que é a parte de educação. A gente vem para ajudar a educar. Eu vou contar um pouquinho sobre o que fazemos em cada uma dessas áreas de trabalho. Vamos falar um pouco sobre a tesouraria. De maneira muito simplificada, a nossa tesouraria trabalha para transformar reais e dólares em Bitcoin. A gente transforma moeda fraca na moeda mais forte do mundo. A gente vai falar um pouco mais como funciona a fundo esse modelo. Tem um painel muito bacana hoje à tarde com o Sam Callahan e outros, e o Sam escreveu um paper que vai a fundo como esses modelos funcionam. Mas de forma muito simples, você como empresa listada consegue acessar o mercado de capitais para levantar recursos através de dívida ou através de emissão de ações para se capitalizar e comprar Bitcoin. Um exemplo que a gente fez, que é bem emblemático, a Orange lançou a primeira dívida
de 5 anos sem juros para comprar Bitcoin. Nunca na história do país havia feito algo semelhante. O governo te paga 15% para tomar seu dinheiro emprestado. A gente tomou dinheiro a zero custo para comprar Bitcoin. Então, como empresa listada, você tem flexibilidade de levantar capital de diversas formas para acumular Bitcoin e fazer um balanço mais robusto do mercado. E, como tal, a gente trabalha com uma métrica muito simples. Os nossos investidores, e tem vários aqui, de novo, muito obrigado pela presença, eles pensam num conceito. Qual que é o montante de Bitcoin por ação? A gente, como tesouraria, tem uma única função: aumentar o montante de Bitcoin por ação. O que significa isso? Digamos, de maneira ilustrativa, que 1.000 ações da companhia te desse direito a 1 Bitcoin. O meu objetivo, como empresa, é que, ao passar do tempo, essas 1.000 empresas valham 1.02 Bitcoins, 1.5 Bitcoins, 2 Bitcoins. A gente quer crescer o montante de Bitcoin ao longo do tempo, e a métrica que se fala é o Bitcoin Yield. Quanto que você tem aumentado de exposição a Bitcoin? Como o Saylor, que vai estar com a gente hoje mais tarde, que foi uma das mentes atrás desse modelo, fala: melhor do que Bitcoin é mais Bitcoin. Esse é a nossa função. E a gente é o único fazendo isso. Também a gente vê bastante na internet nossa, só no Brasil, para surgir uma empresa com Bitcoin em balanço. Qual que é a função? Existem mais de 190 empresas ao redor do mundo que atualmente têm Bitcoin em balanço, são listadas em diversos mercados e estão lançando diversos tipos de títulos financeiros para acumular mais Bitcoin. E quem criou esse modelo foi a Strategy, fundada pelo Michael Saylor, que vai falar aqui conosco. E esse gráfico acho que é bem emblemático sobre o potencial desse modelo. Eles começaram a comprar como companhia Bitcoin lá no final de 2020, foi agosto de 2020, e vem desde então acumulando Bitcoin de forma transparente, consistente e disciplinada. Eles aceleraram esse movimento ali em 2024, mas quando você olha para esse gráfico, tratava-se de uma empresa que em 2020 tinha 500 milhões de dólares em caixa e valia 1 bilhão de dólares na bolsa da Nasdaq. E você passa 5 anos, essa mesma empresa que abraçou o Bitcoin como reserva de valor, atualmente tem um balanço de quase 80 bilhões de dólares e um valor de companhia de basicamente 100 bilhões de dólares. Essa é a história que o Saylor construiu, essa é a história que ele vai compartilhar um pouquinho mais conosco, e outras empresas ao redor do mundo vêm fazendo algo semelhante, e os números falam por si só. Esse aqui é o retorno histórico que a Strategy entregou desde quando ela abraçou o Bitcoin como reserva de valor. Foi um retorno acima do Bitcoin, acima de Nvidia e acima das principais empresas listadas nos Estados Unidos. Ou seja, o Bitcoin te traz um ativo escasso no balanço que literalmente transforma a sua companhia. E existe então uma corrida global. Atualmente, como eu falei, existem basicamente 100 empresas ao redor do mundo listadas que estão executando uma estratégia muito parecida. O Saylor está lá em cima com 640 mil Bitcoins e a gente está aqui, número 27 do ranking. Literalmente, a única empresa da América Latina entre as 30 maiores do mundo. Começamos com um balanço muito robusto e entramos nessa corrida global pelo ouro digital, representando o Brasil e a América Latina e replicando esse modelo que foi muito bem sucedido lá fora. Mas a gente não faz só isso. Essa é a nossa tesouraria. A nossa missão, como eu disse, é, ao longo do tempo, impulsionar a adoção do Bitcoin com novas soluções e novos serviços. E para isso, precisamos de um braço muito forte de educação. A gente acredita que a educação é o motor da adoção do Bitcoin. As pessoas ainda têm uma exposição muito pequena no ativo. Hoje teremos conosco basicamente 300, 400 pessoas. Daqui a 5 anos a gente vai ter acho que 4.000 pessoas num evento como esse, porque com o tempo, quanto mais as pessoas entendem sobre o Bitcoin, quanto mais elas entendem o potencial desse ativo, quanto mais elas entendem que os governos ao redor do mundo estão gerando uma inflação descontrolada, com uma impressão de papel sem fim, elas vão perceber que para preservar o fruto do seu trabalho, para preservarem sua riqueza para as próximas gerações, elas têm que migrar para o padrão Bitcoin. Elas têm que migrar
para a moeda mais forte do mundo. Então a gente vem como companhia ajudar nesse movimento, faremos uma série de conteúdos online, digital, eventos como esse, para conseguir que outras pessoas compreendam sobre o Bitcoin, que mais gente abrace essa tecnologia e que o Bitcoin se estabeleça como uma das reservas de valor do mundo e que a América Latina e o Brasil esteja na frente desse movimento. Como eu gosto de falar, o Bitcoin está muito mais aberto e desenvolvido de certa forma nos Estados Unidos, mas você acha que o Bitcoin é bom para o americano, o Bitcoin é fundamental para o brasileiro e a gente vai liderar esse movimento. Muito obrigado a todos. Esse é um pouquinho do que faremos como companhia. Tem muito mais conteúdo interessante pelo dia e estaremos aqui para falar com todo mundo. Muito obrigado e aproveitem.